Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Edmilson Timóteo, a.k.a. @EdEasy no Instagram. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem fora do contexto do meu canal. É um vídeo bem aleatório, mas é um vídeo sobre um assunto bem interessante. É a respeito da política, no bom sentido, é a respeito da política dos Estados Unidos da América. Eu sempre tive curiosidade em pesquisar como é que é eleito o presidente nos Estados Unidos da América e depois de fazer uma profunda investigação eu consegui entender como o presidente sobe ao pódio do país mais influente no mundo, Estados Unidos da América. Então você deixa já o seu like, ativa o sino das notificações. Eu já vou te fazer entender em poucos minutos como é que uma pessoa chega até o poder nos Estados Unidos da América. A cada 4 anos são feitas eleições no território norte-americano. São eleições presidenciais, né, que vão determinar quem é que vai gerir o país durante os próximos 4 anos. E esse mesmo candidato, tal como seu vice-presidente, devem ser pessoas acima dos 35 anos de idade, devem ser pessoas nascidas no território norte-americano e que viveram durante os últimos 14 anos antes das eleições no território norte-americano. Todos os cidadãos norte-americanos, ainda que não estejam a viver nos Estados Unidos e que sejam acima de 18 anos, podem participar das eleições presidenciais dos Estados Unidos. A eleição norte-americana é um sistema bem mais complexo do que eu imaginava antes de ter feito essa pesquisa toda. É que eu pensava que o voto popular, que é o mais famoso a nível do mundo, fosse o voto que também geria as eleições dos Estados Unidos. Na verdade, existe uma fase da votação que é feita pela votação popular, mas não é essa última fase que determina quem será ou não será o presidente dos Estados Unidos da América. Por exemplo, a primeira fase da votação é feita pela votação popular. Isso acontece da seguinte forma: antes mesmo das eleições é feito um registro, como se fosse um censo populacional, onde são registrados cidadãos que vão exercer o seu direito de voto. E esses cidadãos vão fazendo o seu voto, vão votando para os candidatos, sejam eles republicanos ou democratas, nos seus próprios estados. E dessa maneira eles vão mostrar, né, qual é a vontade do Estado, né? O Estado mostra qual é a sua vontade em votar num candidato democrata ou num candidato republicano. Todos os estados vão fazer a votação e no final de tudo esses votos são recolhidos e são levados até um órgão chamado Colégio Eleitoral. Esse órgão chamado Colégio Eleitoral é a última instância que vai encontrar, né, quem é o novo presidente dos Estados Unidos da América. Mas como é que isso funciona? O Colégio Eleitoral ele é uma entidade lá nos Estados Unidos da América que faz essa votação, mas esse colégio eleitoral ele é composto por 538 delegados. Desses 538 delegados, são 100 senadores que saem de cada estado, 2 a 2, por exemplo, e 435 são representantes da Câmara. São mais ou menos a maioria lá no colégio eleitoral. E 3 desses últimos do colégio eleitoral são delegados de Washington, D.C., lá na capital onde fica o presidente dos Estados Unidos da América. Então essas 538 pessoas compõem o colégio eleitoral que vai definir em última instância quem será o presidente dos Estados Unidos da América. Mas como já falamos antes, a votação popular já foi feita e em cada estado os cidadãos escolheram quem será o seu representante. Os delegados, eles funcionam, o colégio eleitoral, eles funcionam que nem os deputados. Eles estão ali para representar o povo, eles são a voz do povo em última instância. No final, o colégio eleitoral faz uma votação interna e é a partir dali do colégio eleitoral onde se escolhe o atual presidente dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo que é eleito o presidente, também é eleito o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Mas isso não acaba por aí, já temos um presidente, já temos um vice-presidente. Alguns dias depois surge uma nova fase de votação e essa nova fase de votação é para que se eleja o Congresso. Então, os cidadãos norte-americanos voltam às urnas, vão fazer uma nova votação para eleger quem vai governar como presidente e como vice-presidente. É assim que basicamente as eleições dos Estados Unidos da América.
qualquer pessoa que esteja interessada nesses assuntos a respeito da política dos Estados Unidos. Daqui a pouco vai se realizar novas eleições nos Estados Unidos da América. Donald Trump continua na corrida, né, para se reeleger presidente dos Estados Unidos da América. Dessa vez ele tem um candidato bem forte. Então fica ali atento, porque sempre que tem eleição nos Estados Unidos da América é um assunto que basicamente para o mundo. E dessa vez que o mundo já está assim meio confuso por causa da pandemia, então vai ser uma disputa bem maior. Então, de uma maneira bem geral, bem ampla, é assim que são eleitos os presidentes nos Estados Unidos da América. Com certeza faltou algumas informações de como é que são escolhidos os candidatos para as eleições dos Estados Unidos da América. E se você quer saber como é que esses candidatos chegam a seus representantes do Partido Democrata ou do Partido Republicano, deixa aí nos comentários. Assina o sininho das notificações, que eu vou estar aqui para fazer um novo vídeo para explicar detalhadamente como é que alguém passa a ser o candidato democrata de um país. Eu fiz uma pesquisa bem profunda sobre isso, mas com certeza eu não sei tudo a respeito desse assunto. Se eu errei em alguma coisa e você tem mais detalhes sobre esse assunto, deixa também aí nos comentários, vamos conversar, vamos nos falando, vamos aprender mais a respeito das eleições nesse país mais influente do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, curta os outros vídeos que tem aqui no canal. Let's go, let's get it. Até o próximo vídeo.